também. Eu citei, e porque eu respeito mais e gosto mais, o Von Serran, tá? Eu achei muito interessante, eu até falava errado o nome dele, eu falava Von Serrat, né? Mas Von Serran. Ele fez uma menção aqui sobre um comentário que eu fiz no canal dele, tá? Agradeço ao Dr. Sandro Gonçalves pela menção no vídeo, pois sei que me acompanha. Sim, acompanha e acho de super relevância o conteúdo do canal, tá? Só uma observação. Quando eu disse que o encontro de Milley e Musk seria para acertar a segurança dos funcionários do X, eu me referi a achar que eles estavam na Argentina, mesmo, não na embaixada. Sim. O Elon Musk e o Javier Milei se encontraram nesse momento de tensão com o Elon Musk e o judiciário aqui no Brasil. E aí, ele mencionou, e eu achei bem interessante, de que isso aqui também acertaria a garantia de que os funcionários do Twitter estariam protegidos. Tá? Protegidos. E achei que eles teriam ido para a embaixada. E aí ele declarou aqui que não é isso. Que provavelmente os funcionários do Twitter devem ter partido até aqui, para a Argentina já. Tá? Então, só para fazer a correção. E aproveitando o engate aqui, né? Vou colocar o outro comentário que ele também faz. Já agradeci ele. Ele escreveu a live, foi cancelada, falando sobre a live do Bolsonaro, ele escreveu: a live foi cancelada pela gravidade do ataque do Irã a Israel. Agora, basta ficar atento às datas para ver quando será remarcada. Continuem pedindo por Felipe e pela liberdade dos condenados no 8 de janeiro. Quando o mundo acompanhar o que foi feito aqui, mais críticas vão chegar. Criminalizado pelo STF, a gente acaba também expondo o autoritarismo que está sendo praticado contra a direita e contra os conservadores, enfim, porque se a gente simplesmente for adotando uma posição de ir reduzindo o nosso discurso e cada vez, vamos dizer assim, tentando cada vez mais se colocar dentro desse limite estreito que o STF está estabelecendo para nossas manifestações, vai chegar num ponto que a gente vai ficar sem voz. Não, Daniel, então... até concordo com você. A questão não é exatamente minimizar o discurso, mas manter o discurso de uma forma que você não crie um ambiente jurídico, um ambiente em que você coloca um apoiador como um exemplo que esse Supremo pode usar para calar mais vozes. Quer dizer, sim, assim, você acaba gerando, na ânsia de você tentar resolver um problema, você acaba gerando o efeito reverso, porque aquela pessoa vai presa, aquela pessoa é censurada, aquela pessoa perde rede, ela perde voz, e o que acontece? Todos aqueles apoiadores dela vão ficar ressabiados. Então, assim, ele pode continuar falando de uma outra forma, mostrando indignação, judicializando as coisas, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer muito mais aqui no Brasil. A gente tem que levar a esquerda faz o tempo inteiro. Exatamente, a gente tem que judicializar o tempo todo tudo que for possível, porque esse é o combate. Nos falta o Rodolfo Rodrigues. E CEO do Manhã no Planalto. Escreve para o Jornal da Cidade Online, Notícias Metropolitanas e para o Manhã no Planalto. É um jornalista de verdade. Ele tem um curso onde ensina pessoas a olharem política de uma perspectiva diferente e assessora grupos e parlamentares municipais. Com vocês, Victor Von Serran. Oi, gente. Obrigado pelo convite, Tati. Eu que agradeço muito sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite de novo. E toda manhã eu já vou lá procurar para ler, para me informar. O que eu vejo na direita hoje é que tem um pessoal que já escreve pro pessoal da direita. Uhum. Quem é a grande maioria da direita hoje no Brasil? É a classe média. É a classe média C que vai para B, ou B que vai para A. E o povão, o tiozinho da oficina, o dono da padaria, o cara do café, ou a tiazinha da lavanderia, que linguagem que esse pessoal tem, né? Tipo assim, então não adianta eu ser muito rebuscado. Já tem gente trabalhando nessa linha rebuscada de texto. Eu quero pegar aquele cidadão médio, aquele cidadão ali brasileiro que está começando a ver política agora, está começando a se apaixonar. Então, o meu desafio é trazer uma linguagem simples, de uma forma que ele entenda o que está acontecendo. Sim.
e consiga criar conexões para ter uma perspectiva mais real, né? Aham. Então é o meu desafio, né? Então eu Sim. escrevo de uma forma simples, é como se eu estivesse falando numa conversa de bar mesmo, uso alguma coisa chula, outra hora ou não, mas é o meu estilo, é o estilo que eu adotei. Nos textos, como eu falei para você aqui, um pouco antes da gente começar, é uma luta de tempo, é uma luta que vai levar tempo, precisa ter paciência, perseverança, precisa entender que o jogo da política não é um jogo ufânico, não é um jogo ufanista no sentido de é do jeito que eu quero, teria que ser assim. Não é assim. A gente tem todo um sistema aparelhado e a gente não vai conseguir derrubar esse sistema batendo cabeça, não estudando, não entendendo como os caras jogam o jogo. A gente tem que entrar no tabuleiro deles. A gente começou agora, né? É um bebê. É um bebezinho, então... Acho que talvez com esse sofrimento que vai acontecer com a gente nesses anos, vai amadurecer muito a direita. É um bebê que enfiou muito a mão na tomada. É verdade. Tomou muito choque. Vamos ver se o bebê vai andar direitinho agora, né? Sim. Lado bom, tô vendo que tá melhorando muito. Né? Tá melhorando muito. Ainda tem uma coisinha ali e tal, mas a gente tá melhorando. Tá melhorando. Não tinha isso. Né? O que era o Brasil antes do Bolsonaro? Né? A gente fala, o pessoal fala assim, o professor Olavo de Carvalho já escrevia sobre a direita e tinha Brasil Paralelo e tinha... Claro que tinha. Mas só evidenciou de fato com o Bolsonaro. Claro que tinha. Tava lá. Só que tava onde? Tava nos fóruns de internet que tinham ali aqueles fóruns de 350 pessoas, 450. De repente vem o Bolsonaro, né? Esse cara que é o pé na porta. E ele pega todo esse assunto, todo esse contexto, todo esse espectro, toda essa linha ideológica e ele catapulta ela pra cima. Sim. Aí aparece todo mundo. Aí explode, né? É incrível. Você tava onde e tal. Não, legal. Tem que ser grato. Não pode ser ingrato. O velho fez muito. Nossa, é demais. Ele acordou o povo brasileiro. O velho fez muito. Uma coisa que eu falo pra todo mundo na política, né? Não deixo de falar. Traição na política é uma coisa brava. Se você for um traidor, por que o Arthur Lira tem tanto poder? Que ele conversa ali com todo mundo. O Arthur, ele construiu toda uma linha dentro do Congresso Nacional, que vem desde o pai dele e tal, que é uma tradição de parlamentares, que isso é comum lá no Nordeste, tá? Essa vai descer nas cadeiras, né? E o Arthur, por que ele é forte? Porque o Arthur foi subindo, cumprindo promessas estabelecidas com grupos, núcleos. E na política é assim, você tem 33 grupos, cada um com um interesse diferente. Então, um grupo chega aqui, o outro chega aqui, uma discussão, o que o Arthur Lira faz? Ele vai lá e fala, eu tenho uma solução que agrada esse grupo, mas desagrada em parte, eu tenho esse que agrada em parte. A minha palavra é essa, eu posso fazer isso. Ele não promete uma coisa que ele não consegue fazer, né? Ele é centrão, ele não é um santo, tá? A gente não vamos colocar o Arthur Lira num pedestal e falar, olha, o Arthur Lira é um santo pra gente adorar agora. Deus o livre. Só que o Arthur Lira, ele é um Stalin no meio da Segunda Guerra, tá? E a gente é o Churchill indo atrás do Stalin lá e falar, dá uma força aí que o negócio tá feio. Então, por que ele é forte? Porque ele cumpre acordos. Por que o Lula tá fraco na articulação política dele? Porque o Lula não cumpre acordos. O PT não cumpre acordos. O PT fez um monte de acordos políticos nessa coalizão para trazer apoiadores na eleição passada e ele não conseguiu cumprir as promessas. É muita gente, muito dinheiro, muito cargo. E o Bolsonaro, ele armou um monte de coisa ali pro Lula, que o Lula achou que ia chegar lá, ia ser igual a 2002, né? Um horizonte, tudo livre para ele. Um Éden perdido. Achei meu paraíso de volta, né? O que ele encontrou foi um pântano. Ele vai ter que saber onde ele pisa, que senão ele vai afundar. Mas você acha que ele tá preocupado em fazer alguma coisa? Eu acho que ele tá ali só pra gastar, pra curtir e pra ferrar com o Moro. Pra se vingar, né? Não só dele, mas do povo também.
Você acha que tem algum acordo? No caso, botaram o Lula lá já sabendo que ele ia sair? Ah, eu sempre pensei nisso. Eu acredito que o PT é fominha demais para aceitar esse tipo de coisa. É. Ah, o PT é fominha Mas talvez demais. ele aceitou e o Zé Dirceu não. Pode ter uma briga ali O no que eu meio. posso falar para você é o seguinte, eles podem dizer, ó, eu vou fazer esse acordo, e como eles não cumprem acordo, eles falam assim, não, a gente só queria subir, subiu, a gente não vai aceitar. Só que eles estão jogando com um grupo de... Mais forte do que eles, que é o sistema. E assim, tem muita gente grande que já está trabalhando para que o Inácio ou ele entre aonde eles querem colocar, ou ele Cai. vai ceder lugar para o vice. Se a gente trabalhar as comissões, a gente consegue extrair alguma coisa, né? O Lula já está com um governo muito ruim. Tá bem fraco, né? Tá bem enfraquecido já. Como é que eu vou dizer? É uma crise interna, externa, é uma crise de núcleo, é uma crise ministerial, é uma crise de secretários, e a presidenta Janja tá pisando muito no acelerador, né? Então, assim, Ela tá ajudando a descer a ladeira. é praticamente uma parceira do Alckmin, né? Será que Então- não tem um complô ali? É especular demais. Criando fanfic já. A gente faz uma crítica aos militares nesse sentido, né? Quando os militares vieram em 64, a gente estudando agora, né? Porque a perspectiva é toda errada. Não foi um golpe militar no sentido de golpe institucional. Na verdade, foi um golpe legislativo, a gente sabe isso hoje. Estudando, a gente entende isso hoje, que foi ali o legislativo que declarou que o presidente estava fora do país, né? Os militares, eles vieram numa marcha, né? E tomaram conta, e o pessoal não teve reação da esquerda. Não houve reação da esquerda. É como se a esquerda falou, ah, tá bom, tipo, deixa pra lá, né? Que golpe militar? Nossa, parece que matou um monte de gente, né? Quase não teve morte nesses dias, né? Talvez depois com a repressão, que você tem dois núcleos ali, né? E quando vira ataque, guerrilha, vira guerrilha, você tem confronto mesmo, né? Tanto da esquerda como da direita. E é claro que tem abuso, tá? A gente, sendo de direita, de verdade, se colocando como pessoas de direita, a gente tem que falar, ó, um abuso ou outro pode ter acontecido de verdade, mas no geral, de forma generalizada, não. O que eles falaram que sumiu aí na Comissão da Verdade entre mortos e desaparecidos não chega a 500 pessoas, não chega a 600 pessoas, né? Isso aí o Che Guevara matou em um mês, entendeu? Na Revolução Cubana. Então, assim, o que a gente para pensar hoje é o que de verdade aconteceu, né? Então, os militares, eles tomaram conta, né? E assim, não teve uma reação de esquerda. Só que essa parte cultural, essa linha grancista, de você entrar no coração e na mente ali. Silenciosamente. Onde está o Paulo Freire? O pessoal fala assim, Paulo Freire não está na nossa metodologia de educação. Não está mesmo. Ele está nos cursos de pedagogia. Você vai numa grade de pedagogia, ali você vê Paulo Freire. Pra caramba! Mas assim, na grade de ensino mesmo, não tem Paulo Freire. Por quê? Porque a formação é dos professores. Um professor vai para uma sala de aula com 30 alunos, ele forma médico, advogado, engenheiro, professor. Sim. Então, assim, todos esses grupos estão seguindo uma perspectiva histórica imposta, sem contraponto. E o cara cresce dentro da linha do materialismo histórico, de rico odeia pobre, quer explorar, é isso e acabou. É uma linha muito simplista, né? Tem ali as suas dicotomias, tem o que a gente pode trabalhar em cima disso, mas não tem contraponto. Os professores dominaram, né, esses grupos cresceram e tomaram conta da sociedade. Sim. Ao mesmo tempo que você já cresce com o pensamento de que o rico oprime, em vez de que o rico gere emprego, porque é tudo perspectiva. Você criou essa linha de raciocínio na multidão em geral,
Para você tirar isso do imaginário de uma pessoa é muito difícil. Sim. Se você tiver um inimigo de 10 anos, para você convencer uma pessoa e falar, ó, eu sei que você fala isso há 10 anos, mas olha, não é bem assim. É difícil você tirar isso. É difícil você chegar numa pessoa que sempre discutiu no ambiente universitário, Uhum. que sempre defendeu Marx, Engels, que defendeu ali a escola de Frankfurt, e você chegar com um contraponto. Ó, você já leu Chesterton, você já leu a escola austríaca de economia, você já leu... Não, eu não li. Por que que não leu? Porque tá fora dos quadros. Já Sim. tiraram da biblioteca que é para você não ter acesso. Uhum. Esse tipo de coisa você não tem acesso. Por quê? Porque é um plano, uma expansão de domínio cultural. E isso foi arquitetado aonde? Lá em 1927. Então o povo hoje tem esse imaginário popular. O rico oprime o pobre. Uhum. Lula é o pai dos pobres. Sim. Painho Lula do Nordeste. Então, assim, pra você tirar essa camada e falar assim, ó, gente, deixa eu descascar essa laranja pra vocês verem que não é laranja, que é limão. Uhum. Vocês estão chupando limão. E eu vejo que isso tá em todo mundo, porque todo mundo passou por esses lugares, todo mundo fez o ensino médio e passou por isso. E quando a gente presta atenção até nas nossas atitudes, eu já percebi, tipo, tem um pouquinho do feminismo que quer tomar conta, mas aí eu falo, não, isso daqui é feminismo, sai pra lá. Porque tanto que quis induzir a gente, tanto falando, É intrínseco, né? né? Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? Talvez. Não torna, mas fica aquilo na nossa Se mente, torna verdade né? pra maioria. Mas se torna verdade pra maioria. Até você perceber, olha, isso não é verdade. E aí você começa a eliminar isso de você, né? Mas os jovens, eles estão muito presos nisso. E eu vejo que é muito difícil. Igual... Cidadãos, aquelas pessoas, não tem 6 milhões de pessoas ali. Quando eu falo pro pessoal, gente, espera o povo, quando começar a doer ali no bolso, quando começar a doer no emprego, quando começar a doer nos índices, o povo, ele vai vir para a direita espontaneamente. Sim. Eles nem vão ficar falando de direita, eles vão contra o governo e contra o que estão sofrendo, né? E quem precisa ser calado para não mostrar isso? Quem precisa ser silenciado? A grande mídia? A grande mídia sempre vai trabalhar para manter o sistema trabalhando ali na tesoura, né? As redes sociais. Parece que o Xerxes, ele deu... Você sabe, quando eu falo Xerxes, né? Eu falo do nosso querido... O Xerxes, ele deu um ultimato agora pro Telegram para notificar uma pessoa responsável pelo Brasil. Então, assim, tem que ter alguém no Brasil para segurar a onda, para você poder falar assim, olha, você vai responder, né? E as redes sociais, elas são muito fortes. Sim. As redes sociais estão mudando o mundo. Então, só para concluir a questão da manifestação, eu lembro que até você veio conversar comigo sobre o 1º de maio, né? Lembro. E eu te dou razão, mas eu falei assim, vamos pra rua para mostrar que é um local que a gente vai ter segurança, porque tá todo mundo com medo de sair na rua Legítimo. por conta do dia 8 de janeiro. Então o povo tá com medo e a gente tem que mostrar que não adianta ficar com medo. Era uma liderança de direita. Então, assim, por mais que eu não concordasse com o ato, eu jamais discordaria da ação. Eu acho que, assim, tá bom, o pessoal vai lá, beleza. Então vamos apoiar, porque eles estão lá. Porque eu acho que o principal de tudo que a gente queria era tirar esse medo das pessoas. Sim. E pegar e falar assim, ó, estamos aqui na rua e tá tudo bem. A próxima, vocês podem vir à vontade que vai estar tudo bem. Então era mais só pra dar essa tranquilidade. Não tem cadeia pra todo mundo. Sim. E se for 6 milhões de pessoas pra rua, vai ter cadeia pra todo mundo? Tem cadeia pra todo mundo? Então, o que eu tô querendo dizer é assim, as manifestações que vocês fizeram, eu poderia achar, na minha opinião, que não era um timing certo. Mas eu jamais reprovaria, por exemplo, a sua manifestação, porque é uma liderança real, autêntica, legítima, de gente que tá construindo, de gente que tá vindo de baixo, de grupos importantes como o seu, entendeu? Essas manifestações que estão vindo agora, elas estão capitaneadas, elas estão sendo sequestradas por núcleos políticos que querem protagonismo para chegar em 2024, já colocar um prefeitinho ali, um prefeitinho aqui, um prefeitinho lá. Porque de 20 em 20 prefeitos, você coloca um governador, de 3 em 3 governador, você forma
16 deputados, Uhum. e é assim que um partido vai expandindo. Então, Uhum. assim, o MBL, tá? Vamos falar do MBL agora. É uma estruturação política inteligente. Eu vejo muita gente meter o pau no MBL e chamar o MBL de burro. Não! Você já viu as redes sociais do pessoal do MBL? Eles pegaram ali uma galera que é mais desenvolta, né? Uhum. Eles escolheram ali boas pessoas bons comunicadores. Sim, falam bem, uns Eles pegaram influencers ali um bons. grupinho, fizeram um time de 10 ou 15 comunicadores e estão Uhum. fazendo um monte de publicação dentro do espectro de direita, você pode ver. Uhum. E assim, esse pessoal, eles estão criando um engajamento bolsonarista porque tem muita gente ali que não sabe nem que eles são do MBL. Uhum. Caras novas eles colocam também. Você só vai descobrir quem é do MBL, por exemplo, quando você faz um tweet batendo no MBL. Aí vem aquela pessoa e fala, ah, você tá batendo no MBL, então você é MBL também. Então, Uhum. né, opa, já vai pro lado. E eles enganam captando alguns jovens também, que já estão se despertando para a política. E eles acabam captando esses jovens. Eles têm escola de formação. Sim. Gente, cadê a nossa escola de formação? Cadê a escola de formação parlamentar? Você vê grupos suprapartidários, você vê Renova BR, você vê... Esse pessoal tá formando parlamentar e tá jogando lá dentro. Uhum. Cadê a organização da direita no sentido de formar escolas, de formar liderança, formação para esses jovens que estão chegando agora, né? Para essa galera que é boa de comunicação. Uhum. Tem que copiar os caras. O que é bom tem que ser copiado. Uhum. Se uma lei lá fora, ela é uma lei boa, se provou com resultado, mesmo que seja uma lei que às vezes não parece tão razoável dentro de um espectro ideológico, mas se ela se provou com resultados positivos, por que não tentar? Uhum. Né? Então, assim, se você tem um grupo, uma formação política, que eles têm uma escola lá e eles têm métodos para jogar a galera, por que a gente não copia isso Uhum. e pega o pessoal da direita e coloca ali, vamos formar gente? Acabaram de perguntar aqui, o Eduardo Bolsonaro não fez uma escola? Ele tem algum curso, não tem? Eu acho que ele tem um núcleo de formação, mas eu É. acho que é pouquíssimo divulgado. Muito pouco divulgado. Sim. Eu tenho uma amiga que está no Mato Grosso, tem uma influência política muito importante lá, que ela é aluna da Raquel, inclusive, e ela criou um grupo chamado Politiza. E assim, focado na formação de parlamentar. Uhum. Muito importante. É um grupo que começou há pouco, né? Sim. Mas ele já tem uma certa notoriedade no Mato Grosso. Então, assim, se cada estado formar o É seu muito grupo, importante. Uhum. formar o seu grupo de formação parlamentar de direita, Começar já a fazer uns vereadores, né? tem que fazer. Uhum. O prefeito, você pode colocar o Boulos lá. Se você colocar 10 vereadores de direita, ele tá pego. Vai ser pior, vai ser horrível a eleição dele. Uhum. Ele vai ser destruído. Então, assim, como se faz política, né? É desse jeito. A gente fica olhando ali para aquele cargo do executivo e Esquece os outros, né? Não, a gente tem que olhar o todo. É, né? eu acho que até agora a eleição que teve em 2022, antes a gente não olhava muito para os deputados. E foi exatamente com toda a briga que aconteceu no legislativo e tantas pessoas que acabaram apunhalando o Bolsonaro pelas costas. E aí a gente percebeu, agora a gente tem que olhar de verdade, né? Porque senão vamos ser enganados mais uma vez. Eu lembro que, acho que na primeira vez que eu fui votar, eu acho que eu votei no Eduardo Bolsonaro, mas para estadual eu peguei a colinha que meu tio passou. E era sempre assim, era a colinha que alguém passou. A gente pensava no presidente, mas Alguém o resto muito era... influente perto da gente, né? E passa ali aquela colinha. Passa a colinha. Eu não tenho deputado mesmo, então... Vai Quantas naquele. pessoas você não acha que vão ali no dia da zona eleitoral e pega aquele papelzinho do chão, assim? Porque você vê milhões de papel na zona eleitoral, né? A gente que trabalha com assessoria de parlamentar municipal não pode fazer isso. É crime eleitoral fazer isso. Mas o que você acha de papel no dia da eleição ali, por quê? Porque o pessoal vai passando nos corredores e vai pegar, vou votar nesse aqui mesmo, não tem número.
né? Quem que você está colocando lá? Não faz ideia de quem você tá colocando lá. Quem que você está colocando na sua cidade para cuidar da lei orgânica do município, que vai dizer quantos enfermeiros, quantos auxiliares, quantos servidores públicos vão ter naquela UPA que é perto da sua casa? Isso vai fazer diferença de vida ou morte? Sim. Ah, mas eu tenho convênio. Beleza, você vai ser socorrido em um primeiro lugar. Dependendo de como você for socorrido naquele primeiro atendimento, você tem chance de vida para você ir para outro lugar. Então, assim, o dinheiro, ele não vai comprar tudo, tá? O dinheiro, ele vai até uma certa parte. Se a população não entender que o voto dela é importante, no sentido de, no geral, é a minha rua, é o meu bairro, é a minha cidade, é o meu estado, é o meu país. Quando o pessoal fala comigo assim, Vitor, como você acha importante? Eu acho importante entrar nos conselhos. Conselho tutelar, conselho de saúde dos municípios. Quem tá lá? Tem um monte de gente da esquerda já que já entendeu isso aí, ó. Há muito tempo. Cara, eles estão lá. Aí o cara fica lá no conselho tutelar 5 anos, ele é tão conhecido que ele já tem eleitorado para virar vereador. E aí o pessoal fala assim, pô, é verdade, mas é óbvio. Sim. Quando eu tô estruturando um curso de vereador agora. Até ia te perguntar sobre isso. E assim, não tá pronto, eu tô fazendo ele, mas se Deus quiser um dia ele vai estar pronto. E eu vou falar sobre todas essas coisas, sobre ocupar espaços para fazer. A coisa mais importante para um vereador é reputação. Se você tiver uma boa reputação, com pouca grana você consegue entrar, pegar uma cadeira, fazendo as escolhas certas, pegando um partido de um prefeito ali. Tem que ver que no município, às vezes, o jogo político é diferente do jogo geral, no jogo do executivo nacional, né, ou do estadual que seja. Os partidos têm coligações diferentes. Você vê um MDB, às vezes, que é mais à direita do que um PL, por exemplo, em determinado município. Pelos parlamentares, pelo estilo dos parlamentares. Então, assim, tem horas que você joga o jogo. O que é jogar o jogo? Qual partido daquele município tem prefeito? Ah, tem um prefeito ali. Então, é naquele município, é naquele partido que eu tenho que entrar para ganhar cadeira. Porque se eu entrar num PFJC da vida aí, um partido novo que foi criado há 3, 4 anos, você não vai ganhar cadeira. Você pode colocar ali R$1 milhão de campanha, você vai ter que declarar isso para a lei eleitoral, que está rigidíssima, né? Mas você não vai fazer cadeira. Sim. Então, o que é mais importante para o vereador? Construir reputação. Como a esquerda constrói reputação? Ela ocupa espaço. Associação Moradores de Bairro. O vereador é o que mais está perto da população, né? Ele está ali diariamente, então tem que ir fazendo toda a campanha antes. Mesmo antes de falar de campanha. Né? Associação Moradores de Bairro. O pessoal abandona. É seu bairro. Agora você vê a Associação Moradores de Bairro, que tem o pessoal que capitaneou, que é da esquerda, que eles estão assim, num outro nível. O pessoal tem um buraco na rua lá, o que o pessoal faz? O pessoal traz uns balão, traz uma bandeirinha, vem com um palito, todo mundo põe um chapeuzinho. Vamos lá! Aniversário do buraco de 2 anos aqui. Parabéns. Meu, o impacto de uma coisa dessa é muito forte na política, para um político municipal. Pô, fizeram um político de palhaço. Ele vai ficar puto, o prefeito. O que ele vai fazer? Ele vai para cima do cara da obras e vão tampar o buraco. Aquele buraco tampado é um carro a menos que sofreu um acidente por causa daquele buraco, que pegou o muro de uma casa, que matou 3 pessoas numa família. A gente não vê desse lado tão radical, mas ele tá lá, esse lado radical. Ele existe. Se você vê esses acidentes por causa de coisa ridícula, gente que morreu porque na hora que chegou na UPA ou na UBS, a pessoa não estava totalmente preparada para receber aquela pessoa, ou tinha pouco funcionário, estava atendendo muita gente. Então, a construção dessa coisa regional, do município, de você fazer política no município é muito importante. Nossa, cada escolha mínima é muito importante. Vai salvar né? vidas. Salvar vidas. Eu tenho um aluno do Paraná, que eu encontrei com ele
um aluno que ele vem para São Paulo às vezes, ele vai pro hotel, a gente se encontra e a gente estava falando, né, que fazer política de verdade é salvar a vida. Uhum. As pessoas não entenderam o que é salvar vidas, né? Ah, mas eu tenho meu dinheiro, se eu construir minha vida, der tudo errado, eu pego um avião, vou para outro lugar. Meu amigo, se o socialismo dominar, você não vai conseguir entrar no avião. Você não sabe o que é a Revolução Russa? Estuda a Revolução Russa. Na hora que o pessoal, os burgueses chegou ali para pegar o avião para sair da União Soviética, eles não saíram. Mas eles também não acreditam. Eles não acreditam. Não, é porque eles não sabem. Tem uma ignorância política Uhum. ali. Tem uma ignorância política ali. A pessoa nunca quis saber de política, ela não entende o que é política. Para ela o processo é, isso aí é perda de tempo, né? Uhum. Então, assim, ela não entendeu que você trabalhar pelo bem do bairro, da sua rua, trabalhar pela escolha do vereador, associação moradores de bairro, muito importante. Ah, no meu bairro não tem. Meu amigo, seja você. Vai ali, eu falo assim, ó, a partir de hoje tem uma associação, reunião na minha casa, tal horas. Sim. Você representa a rua do Barros, você a rua Felipe, a rua João não sei o quê, um representante de cada rua. Aí a gente é uma massa conservadora, Uhum. tem poder aí, vai nas igrejas. Olha, líder da congregação tal, reunião da Associação Moradores de Bairro, das igrejas. Começa a transformar. Cara, você vai pegar uma congregação com 55 pessoas que são conservadoras por natureza e falar para elas, olha, o jogo político é esse, a gente tem que eleger essa pessoa. Uhum. Ah, não tem que pôr política na igreja. Meu amigo, política tá em tudo. Sim. Entendeu? É que você não entendeu, mas política tá em tudo. Uhum. Então, assim, E se a igreja acabar não falando de política, uma hora pode estar um lá em Uma- cima na presidência que vai fechar todas as igrejas e você não vai Nicarágua. ter. Nicarágua. Então eu acho que a igreja ela tem que falar mais para instruir o povo, né? Que senão a igreja vai se fechar. A gente sabe que um dia vai se fechar, mas a gente tem que impedir que isso aconteça logo, né? Existem algumas teorias que falam que a esquerda ela não está exatamente contra a direita em si, Ela não é contra o capitalismo, e sim Não, contra o contra o cristianismo. cristianismo, porque a base cristã da Bíblia ela impede a pessoa naturalmente de transpor uma barreira que o pessoal quer transpor. Porque para você construir uma sociedade nova, você tem que demolir a velha. Uhum. E tem gente que não quer demolir. Tem gente que vê valor nessas coisas, né? E assim, eles estão querendo destruir a família. Não, não é a família que eles querem destruir. Porque eles mantêm a família deles. Eles Sim, querem a des- dos outros. Eles querem destruir a família dos outros. Uhum. Entendeu? Rothschild, esse pessoalzinho É a aí. família tradicional. Bush, não, você vê lá, foto com 40 membros, 50 membros, um dia de Uhum. campo, um passeio de campo. Sim. Eles estão firme e forte lá, por quê? Porque os laços familiares são poderosos. Mas Uhum. para minha família, para sua não. Você não pode. Você tem que estar ali disposto a obedecer o que eu vou colocar como regra do mundo. E agora a gente tem os outsiders. Hum. Quem são os outsiders? São os caras que estão pegando tecnologia e estão saltando. Essas famílias que estão vindo aí de séculos e séculos e séculos, ganhando bolsa de valores, ganhando o sistema econômico mundial. Essas famílias que controlavam tudo, inclusive os grupos de comunicação, elas estão dando de frente com uma molecada nova que mexeu com tecnologia e saltou. Tipo Elon Musk? Tipo Elon Musk. Saltou camadas. Uhum. Esses caras são ameaças. Zuckerberg odeia o Elon Musk. Uhum. Entendeu? E o Zuckerberg, o pessoal acha que ele teve um salto ali porque assistiu o filme lá a rede social e acha que é aquilo. Zuckerberg vem de uma família de judeus, né, que tem uma certa influência em determinados lugares. Então não é assim. Uhum. Não é tudo tão facinho assim não, tá? Então, tipo assim, o Elon Musk não. Uhum. O Elon Musk é o cara que chegou na NASA e falou, eu vou fazer o foguete da ré. Uhum. A NASA falou, você tá maluco? E ele Né? vai e faz. Agora a NASA vai lá e copia o projeto do cara. Tipo assim, Uhum. então esse cara, ele é uma ameaça. Então o que ele entendeu? Grupos de comunicação vão ditar parte do mundo. Uhum. O que o cara fez? Ele foi lá e comprou o Twitter, que é a rede social política mais influente que existe. Uhum. Então você imagina como é que o pessoal da esquerda tá. O pessoal tá inconsolável com isso. Isso é uma Então. coisa que eles não engoliram.
Porque eles pegaram o Twitter, a esquerda pegou o Twitter, o progressismo pegou o Twitter e transformou numa ferramenta de expansão de ideia política. Aí o Elon Musk fez justamente o que eles fazem. Parasitou, tirou lá o esquerdo e colocou um cara da direita, que, em tese, direita, né? Que o Elon Musk tem as suas próprias ideias. Sim. E agora é ele que está no comando. A máquina está pronta, só chegou o maquinista. Agora tem o fact-check do Meu. fact-check do fact-check. Meu, é uma delícia, cara. Uhum. Fala que não é gostoso. Você chegar lá, você vê o Todo-Poderoso lá Sendo desmentido ali. Nossa, cara. É. É uma sensação de prazer inigualável. Uhum. Opa, tem fact-checking do fact-checking agora. Sim. Agora o negócio... No Twitter não tá é. funcionando. Mas e as outras redes sociais? Não, eu vejo o Instagram, o próprio YouTube, o TikTok. É bem O difícil. Congresso americano fez umas reuniões, né? Chamou eles para algumas audiências. Você vê depoimentos polêmicos ali e você vê várias acusações sérias, né? Quem quiser estudar sobre isso, que corra atrás, vai entender, vai ver lá o que aconteceu. Não sei como esses caras estão agora, mas eu tô vendo o Elon Musk indo numa outra direção. Não que ele é santo, né? Ele é igual ao Arthur Lira, assim, ele tem os próprios objetivos dele, né? Tem gente que fala, mas o Elon Musk é transhumanismo. Outro erro da direita é esse pessoal nova era. Tem um pessoal também que tudo é, sabe? Não, existe uma conspiração que é... Os caras colocam uma túnica, faz uma reunião, e assim não é assim, sabe? Tipo, não é reunião de nova ordem mundial, não é um pessoal com túnica, saudando Beelzebub. Não é isso, não. Nova ordem mundial é uma cambada de bilionários, trilionários que estão se reunindo ali e com a influência e o poder deles tem cara de bermuda, tem cara de terno, tem cara de... De todos os lados, então, assim, né? é um cara que ele tá ali para ver os interesses dele. Então não tem essa coisa assim, essa mística sobre nova ordem mundial. Nova ordem mundial, na verdade, são pessoas que têm muita grana, que sempre dominaram o mundo e estão querendo continuar dominando. Só pelos próprios interesses, né? E vão continuar trabalhando para isso. Só que agora tem os outsiders. E como é que você controla outsiders? Com ditaduras, com governos controlados, autoritários. Você está impedindo o cara de crescer. Igual a PL 2630 que querem colocar de todo jeito aqui Pegou? no Brasil. Essa é a visão. Se eles implementam um negócio daquele lá, tipo, as liberdades individuais no sentido de você se expressar via rede social já é... Não, acabou. E eles já falaram até de mudar algumas coisas da Bíblia porque não tá no pensamento deles. Essa foi uma pegada boa do Deltan, hein? O Deltan jogou essa daí, ele deu um tirão na bancada evangélica. A bancada evangélica se viu pressionada. Então, assim, sim. o Deltan, ele é um cara que ele não é burro. Só que, assim, ele fez escolhas erradas no passado, né? Agora ele pode até reconhecer essas escolhas, mas é o que eu digo para você, eu disse para você no começo. Traição na política, assim, no sentido pejorativo. Sim. Falta de fidelidade na política é fatal. E tá pagando caro agora, né? E tem o Moro. Eu até queria conversar com você, perguntar sobre o caso da demissão do Moro e todo o desenrolar aí. Cara, do DPG você fala. Então, o DPG foi um grupo criado ali depois da audiência do Bolsonaro na ONU, porque tinha muitos grupos de direita, assim, a grande massa era intervencionista. Então, quando a gente olhou no aspecto geral da política, e aí, como a gente tem essa visão político-partidária, esse pessoal pedindo intervenção toda hora, pra gente era um problema. Então, assim, tá impedindo o cara de trabalhar, tá trazendo problemas para ele no executivo, né? Então, criou-se o que é uma coisa espontânea, sem liderança, tipo assim, criou-se um grupo, né? Esse grupo tinha eu, a Anne Souza, que ainda tá no DPG, eu saí do DPG, eu sou o cara que criou o DPG. A Anne era a pessoa que ficava no segundo comando do DPG, a gente tinha uma outra colaboradora ainda na época. E o DPG, ele orientava os grupos. Então, tinha os grupos nas redes sociais ali com 500 mil seguidores, 300 mil seguidores, né? Então, parem de pedir intervenção militar.
Uhum. Parem de fazer isso, parem de atacar tal pessoa do parlamento neste momento. Está atrasando negociação, articulação e tal. E devagarzinho, os grupos foram chegando, né? Os grupos viram que existia essa liderança. E os grupos foram chegando, aí veio nas ruas, mandou um representante, o Direita Brasil tinha um representante que eram pessoas que ouviam o que a gente falava, né? Uhum. E servia como uma diretriz, não era uma ordem para todo mundo, né? Mas era um caminho a se seguir, uma luz a se guiar. E assim, não tinha líder, não tinha grandes lideranças, mensagens de cima, psicografia, não tinha nada disso, não. Eram decisões que a gente tomava baseado no que a gente enxergava. Uhum. O DPG cresceu, tinha muitos grupos, né? Tinha monarquista, tinha gente da Direita Brasil, tinha gente do soberanista, tinha gente nas ruas, o Vem Pra Rua tinha um representante lá no começo e tal. No final, esse grupo se dissolveu. Essa organização se dissolveu. Né? Por quê? Porque os grupos foram saindo, porque existe uma fragmentação dos grupos, eles acabam formando novos blocos, né? Uhum. E o DPG acabou virando um núcleo de comunicação mesmo. A Anne ficou e eu saí de lá, porque não era o que eu queria fazer, Uhum. né? Eu tinha outros projetos, eu tinha o Manhã do Planalto na época. Eu deixei a Anne lá. E na época do Moro, Queremos saber. o antagonista postou, acho que era umas 10 horas da manhã, 10h30. Mas um pipoqueiro que trabalhava lá no Planalto, que estava perto de uma pessoa que passou no lugar conversando com outra e ouviu uma coisa. Aquele telefone sem fio. Aquele pipoqueiro que estava ali, do nada, ele estava ali, olha, eu fiquei sabendo que vai pedir demissão hoje, o pipoqueiro arregalou o olho, ligou para aquele amigo que gosta de política, quer conhecer quem? Você? Perdão. Ai, amigo que gosta de política. Ó, o Moro vai pedir demissão hoje. Era 9h27, meia hora antes do antagonista postar. Acho que o antagonista, eu não lembro exatamente o horário que o antagonista postou, não lembro. Mas a gente ficou sabendo meia hora antes de todo mundo. E a comoção foi o quê? Não vai rolar, é mentira. Como vai acreditar em uma coisa, né? Negação, né? Você tá brincando que o Superman da Lava Jato vai sair do governo. Não, eu acho que esse foi um dos maiores choques, assim, do governo. Cara, foi terrível. Assim, dentro dos núcleos dos grupos, você imagina ali, porque a gente fazia um fórum, né? Todo mundo mandava o seu representante, todo mundo falava ao mesmo tempo ali. Quando falou, o Moro vai pedir demissão, você imagina os líderes, né? Tipo, é uma coisa assim que é uma bomba atômica que você joga no lugar, sai todo mundo correndo. Sim. E aí, gente, o que a gente vai fazer se for verdade? Peraí, eles só perguntaram aqui o que é o DPG. Então, o Diretório Pró-Governo, tá? Foi uma organização que a gente criou para orientar grandes grupos nas redes sociais com grandes números de pessoas. A Anne ainda está no DPG, agora o DPG virou um grupo de comunicação agora, né? Não tem mais a ver com um grupo de articulação política. Então lá, retornando voltando, Aí, nessa época, o que fazer se o Moro sair de verdade? Gente, a informação é de uma pessoa que tem muita credibilidade. Não, que é mentira, a primeira reação todo mundo queria negar isso, é uma né? negação, é mentira, não vai. Tá, mas e aí, e o plano B? Você lê meus textos, né? Você sabe, né? O Vitor, lá vem o Vitor, plano A, plano B, plano C, plano D. Possibilidades. Eu sou o cara que eu tô sempre olhando a saída pro que der certo, pro que der errado. E eu falo, gente, a gente precisa ter um plano B. E se o Moro sair de verdade? Não sei o que e tal. Saiu gente da reunião, assim. Não, eu tô indignado. Não, eu lembro muito bem desse dia, nos grupos. Lembro que a gente tinha aqui o grupo bolsonarista de Sorocaba. Muita gente saiu do grupo, todo mundo revoltado. É uma bomba atômica, né? Acho que foi o maior caos. Assim, foi uma cisão do governo. Foi uma cisão importante, porque
ali foi um rompimento com os lavajatistas, né? E a ascensão do grupo dos sapatênis, que a gente chama grupo dos sapatênis, né? Vem pra rua, MBL, ali você tem o pessoal do Novo, né? E tal. Tem parlamentares muito bons no Novo, tá? Sim, tipo o Marcel. A gente tem que pegar e, assim, fazer uma política mais de boa vizinhança, tá? Não ficar atacando pedra o tempo todo, saber o momento de tacar pedra, saber o momento do oportunismo. Então, assim, eu não sou um cara que eu não gosto do Deltan Dallagnol. Eu já fiz críticas à Lava Jato no sentido dos seus métodos e meios, mas ele estava ajudando, tá? Só que ainda não é suficiente para você pegar uma multidão de bolsonaristas e falar, olha, como é que a gente vai pegar os apoiadores do Bozo sem perder os apoiadores do Bozo? Tipo, é muito forte essa declaração. Na política isso pesa demais, demais. Hoje, voltando ao Moro, né? Para não perder o foco. Criamos uma estratégia ali, né, rápida para passar para os grupos. Ó, passa para os grupos é o seguinte: esperem a declaração do Bolsonaro. Vai ter uma bomba, espere a declaração do Bolsonaro. Aí começou. Os grupos vai passando. Vai ter uma bomba, esperem a declaração do Bolsonaro. Quando chegou, veio o choque, que é um choque forte, vai sair mesmo. Mas já tinha ali um paliativo, que era aquela coisa, esperem a declaração do Bolsonaro. Então vamos dizer que desses grupos, a gente perdeu 15% dos lavajatistas nesses grupos, que se não tivesse ali feito uma cama para a gente diminuir o impacto, a gente tinha perdido uns 45%, 50%, que é um eleitorado forte, que é um apoio forte nos movimentos que a gente não poderia perder. Essa foi uma grande vitória do DPG, eu acredito que foi, assim, uma coisa marcante. A gente conseguiu ali segurar naquele momento, né? Que Sim, era, a barra ali, que foi uma coisa assim... Que é a emoção, né? Cara, é emocionante lembrar, assim, do que foi aquilo, assim, para quem gosta de política, quem gosta do jogo, né? Sim. Foi emocionante lembrar aquilo. Perceber que você ali conseguiu fazer a diferença, né? Nós conseguimos, né? Sim. Eu vejo que os grupos colaboraram, as pessoas colaboraram, quem estava envolvido colaborou, entendeu o processo, e graças a isso o impacto foi menor. Né? E você acha que se não tivesse esse rompimento do Moro, do Dallagnol, com o Bolsonaro ali, as coisas seriam muito diferentes hoje? Cara, a gente não ia ser uma superpotência, mas a gente ia ser um inimigo respeitado. Se lavajatista, se sapatênis, direitista, se todo mundo tivesse coeso mesmo, ali andando na mesma direção, tremei, esquerda, tremei, entendeu? Só que assim, qual que é o papel da esquerda? É disseminar esses grupos, né? Eu dividir para conquistar. Sim. Então, assim, isso é regra. Tem muita gente, eu sou um cara que eu sou infiltrado, você me lê, você sabe disso. Sou um cara que eu sou infiltrado em grupos de esquerda. Grupos de liberais, gente ali da Faria Lima. Eu sou infiltrado em grupos de radicais, gente que é do ativismo e tal. O pessoal não me acha. Eles estão me acompanhando aqui, eles sabem disso, né? Mas como assim? Eles não te acham? Você tem outros nomes, outras coisas? Vitor von Serra é um pseudônimo. Não é o nome original. Que isso já foi pensado. Porque se tem um nome original... É mais fácil de achar. Opa! Agora, o Vitor von Serra é mais difícil encontrar ele. Entendeu? Boa. Então, assim, tô divulgando pela primeira vez nesse podcast. Nunca falei isso, tá? Exclusivo. Então. O Vitor von Serra é um pseudônimo, né? Eu tenho que preservar, né, as pessoas que estão ao meu redor, tenho que preservar a mim mesmo, tenho que preservar todo mundo. Assim, pelo meu rosto, já teve confusão. Eu chegar ali na Câmara Municipal da minha cidade, o pessoal fazer grupo de isolamento, ele não entra. Ele não vai entrar. Entendeu? Não, tudo bem, reconhecer o meu rosto, beleza. Uma hora eles cansam. Aí quando eles cansarem, eu entro. Aí o vereador me coloca lá dentro, eu vou acompanhar a audiência, não tem problema não. Você estava falando, né, que as pessoas sempre enchem seu saco nos podcasts que você vai. Tem as perseguição, né? Exatamente o que você tinha falado pra mim antes de começar... Aconteceu aqui. Aconteceu? Mas aí eu peguei e já bloqueei, mas tava enchendo o saco aqui. Tava, né? Tava. A mesma historinha que você já tinha falado.
sempre tem ataque, não tem Uhum. jeito, né? Eles vêm, assim, eles sim. falam que é amigo de escola, que é amigo de empresa, que é parente, que é ex-marido, que é primo, que é advogado, e esse cara tá envolvido com um monte de coisa. Tudo mentira. É Uhum. pra descredibilizar você. Sim. Não, é isso que eles fazem, Aí né? você Pra pega ali atacar. 4 ou 5 pessoas no chat que são desinformadas, que não que são desinformadas, Mas mas que não que conhecem a que não, história, não acompanham seu trabalho. não vem de antes, aí você confunde, né? Sim, O objetivo deles foi concluído. sim. Mas eu já... Todo mundo percebeu e eu já excluí aqui. Já Bloqueou, excluí. já era, Já acabou. era. Aham. E eu queria, sempre vou pedindo para os meus convidados trazerem um livro, falar sobre algum tema que acho que é importante para o público se atualizar ou procurar. Trouxe esse aqui, você pediu pra mim, Aham. mas eu não vou mostrar porque é um livro de esquerdista. Gente, como eu Tem falo, que entender a mente do inimigo. como eu falo pra vocês o tempo todo, que eu entro nas comunidades de esquerda pra ver o que essa galera tá pensando e planejando, não é à toa. Eu não entro lá pra pegar o que eles estão falando pra mim como valor. Eu pego pra saber o que eles estão fazendo. Então eu acho que o trabalho de todo mundo que está estudando política, que está entendendo política agora, é pesquisar, né? Esse livro, ele é de um jornalista chamado Lucas Figueiredo. Ele é um cara que ele tem claramente um viés de esquerda, né? Só que Ministério do Silêncio, ele tem uma coisa interessante. Ele conta a história do Serviço Secreto Brasileiro de 1927 a 2005. Ele fez um estudo de 7 anos sobre o Serviço Secreto Brasileiro. Ele pegou ali de Washington Luiz a Lula. Tem muita informação aqui. Tem muita coisa aqui sobre como os caras agem, como eles trabalham, qual a metodologia, do que eles foram acusados, quais os processos, casos polêmicos. Quer entender como a mente do Serviço Secreto Brasileiro funciona? Esse livro, Ministério do Silêncio, indicação, tá? Para pesquisa, tá? Não é para agregar valores. É um livro do Lucas Figueiredo. Ele tem bastante coisa interessante aqui. Se eu mostrar para vocês, fotos, resumos históricos, documentos secretos e sigilosos que o Lucas conseguiu pegar. Esse livro, você não encontra mais ele em livraria, você não encontra mais ele em sebo, né? Eu não sei se tem PDF dele. Vamos procurar. Mas tá aqui, gente. Indicação para pesquisa, tá? Não para viés. Conta um trechinho aí que você acha que é importante. Vamos lá. Um dos presidentes do Brasil tinha uma escuta. Tinha uma escuta no gabinete dele. Para quem era essa escuta, né? Esse presidente mandou fazer uma faxina. Quem é esse presidente? Um presidente. Não fala? É melhor não falar. Assim, não tem de cara, pseudônimo? não, porque senão vai gerar mais polêmica. Eu gosto de polêmica. Eu sei. Mas é bom deixar o povo na curiosidade. Tá, depois você me conta. Tá, depois eu te conto. Esse presidente, ele mandou fazer uma faxina no gabinete dele e ele descobriu uma escuta ali. Eu falei disso num texto já uma vez. Para quem era essa escuta? Dilma Rousseff tinha escuta. O Temer tinha escuta. O Lula não entrou no Palácio do Planalto antes de mandar a Polícia Federal remover cada centímetro daquele lugar. Porque fala do Lula aqui no mandato dele de 2003, 2002, né? Que ele não revogou a política de grampo, inclusive ele deu uma incentivada na época, né? Então, assim, para quem vai essas informações? Quem tem acesso a informações sigilosas do governo brasileiro, dentro de gabinete, dentro de ministério, informação que não pode sair e chega lá fora e coordena a política pública lá fora, acordos multilaterais, bilaterais, o cara chega com informação privilegiada, ele sabe onde ele vai jogar o jogo. A política no Brasil, eu vejo ela como uma luta de boxe. Né? Eu nunca vi ninguém usar esse exemplo, então eu gosto desse exemplo. Então, por exemplo, vai lutar o Vitor e a Tati, né? Um ringue subjetivo lá. Então, assim, tem as pessoas que apostam, tem o grande público, tem os juízes da luta e tem os
os controladores de apostas. Então, assim, eu e você que estamos lutando, a gente está disputando um cargo no executivo. A pessoa que controla a aposta já sabe quem vai ganhar. Entendeu? Os juízes estão ali para garantir o resultado. E o grande público está achando que é uma luta comum. A política no Brasil é isso. No sentido geral da coisa. Tem gente que tem informação privilegiada e sabe para onde vai as coisas. Sabe o que vai acontecer. Num fórum internacional, não sei se você lembra disso, antes das eleições do ano passado, já tinha um fórum internacional dizendo sobre a gestão do Lula no ano tal. Você lembra disso? Que ia ter, acho que em Nova York, que já tinha lá os convidados, os ministros, para falar sobre o novo governo. Peraí, como é que você vai discutir política pública ministerial do ano que vem, sendo que a eleição nem rolou ainda, você não sabe quem vai ganhar? Então, assim, existe um jogo. Esse jogo é um jogo que agora a gente está entrando nesse tabuleiro para jogar. Mas a gente até pouco tempo a gente era espectador disso. Sim. Não sabia de nada que estava acontecendo. Então, assim, eu sou um cara que eu comecei a ver política por causa do Bolsonaro. Aí, de repente, eu cheguei no Olavo de Carvalho. Aí o Olavo de Carvalho cita lá Chesterton. Aí eu começo a ler Chesterton. Aí tem uma citação a Adam Smith, tem uma citação a escola austríaca. Aí tem... Quando você vai ver, você fala assim, gente... Que mundo à parte que eu não sabia que existia, né? Gente, eu tava na cozinha achando que eu tava na sala. O meu início foi na universidade... E quando eu falei do Bolsonaro, que eu já gostava do Bolsonaro pelos vídeos dele, mas que eu falei, não sabia nem de direita nem de esquerda, mas aí eu comecei a aprender pelo Brasil Paralelo. Foi o Ótimo primeiro canal. ponto, assim, que eu comecei, e é incrível, todos os documentários dele. E aí Muito que eu bem comecei feitos. a conhecer os autores. Tem o Lucas Ferrugem, tem o pessoal lá, né? Eles são ótimos. Eles são muito didáticos. Sim. Eles têm uma metodologia bacana para fazer vídeo, assim, então... E eu vejo que o povo também bacana. não lê tanto livro. Isso se perdeu, né? De Com a ler, internet, né? pegar um livro e ler. E com um documentário que eles fazem, fica muito mais fácil de você entender Eles têm documentários excelentes. O Fim da Beleza, o documentário de música que eles fizeram. Nossa, maravilhoso de música. Aquele documentário de música me tocou profundamente. Sim. E aí, pra mim, que sou musicista, eu fui vendo ali cada período da história. Não, foi emocionante. Tem aquela coisa no documentário deles de música que eles falam ali do ritmo, levar a pessoa a ter comportamentos mais impulsivos e levar a sociedade para um certo comportamento. Aí você pensa assim, pô, o funk é isso. Sim. Platão, ele já falava que não existe uma mudança nas principais leis da cidade se não mudar a estrutura da música e da poesia. Então, tá tudo junto. Então, por isso que a gente fala, os artistas, o tipo de arte que eles estão fazendo influencia demais em tudo. Porque é aquele tipo de arte que transforma o seu ser, né? Isso que a gente fala de cultura. Porque hoje em dia a palavra cultura também se perdeu totalmente. Às vezes, quando a gente fala de cultura pra direita, eles falam, não, você tá falando de cultura, você tá falando de esquerda. Mas é que o significado real da palavra cultura foi perdido, né? Que é você buscar o sentido da vida. E isso não se fala mais de cultura. Eles ressignificaram os valores da cultura, da beleza, da estética. Eles acabaram com tudo. Eles querem acabar com a beleza, né? Para você fazer uma nova sociedade, você tem que destruir uma antiga. E para você destruir a antiga, um dos pilares é cultura e civilização. Sim. É a cultura em si. E aí a gente Se você não derrubar esse pilar, você não consegue. E a gente vê a direita sempre batendo na segurança, que é muito importante. Sim, todas as pautas são importantes, mas eles deixaram a cultura e a educação de lado. E esse eu acho que foi o maior erro da direita. Erro grave. Principalmente ali na época de regime militar. E foi a parte que eu acho que foi aí que a esquerda realmente começou a crescer. E eles estavam mais preocupados, sim, a segurança é muito importante, a saúde é muito importante, mas a cultura e a educação não fica atrás. Tem o que a gente chama de pauta base, né? Ideológica, né? Também a direita, eu vejo, ela se preocupa muito com a economia.
Tá? A economia é muito importante, mas a cultura eu acho que é mais importante até. Porque eu lembro que eu assisti numa aula do Olavo, que ele fala, se a pessoa ela tá pobre e louca, o que vai tratar primeiro? A loucura dela, o psicológico dela ou o bolso dela? Então, se não tratar o psicológico das pessoas, como que elas vão conseguir trabalhar e girar a economia, A né? reconstrução do imaginário. Isso. E que também não teve nenhum período na história que, depois de uma grande ascensão econômica, veio a ascensão cultural. Não. É sempre a cultural tá ali junto ou antes da econômica. E eu acho que esse é o maior também problema da direita. Só fica batendo na economia, na economia. Sim, é muito importante, mas deixou a cultura e a educação de lado. E deveria andar tudo junto. Tem aí a linha ideológica da cultura também, né? Que é você pegar uma obra de arte e você associar ela a algo nocivo dentro de uma pauta minoritária, uma pauta de espectro político, por exemplo. Você pega um quadro ali, esse quadro aqui é um quadro opressor de um capitalista do século XVII que era escravagista, que não sei o quê. As pessoas não estão sabendo mais separar a obra do artista. E, assim, a questão política envolvida que é muito importante, porque eles associam a pessoa, o criador, à obra. Sim. Quando o pessoal chega em mim e fala assim, Vitor, eu gostava tanto de artistas de esquerda, alguns que cantavam e tal, e agora eu sei o posicionamento dos caras e eu não gosto mais deles e tal. Eu falei, olha, separa a obra do autor. Separa a obra do autor. O autor tem a opinião dele, né? Eu já falei isso para um amigo meu, ele tem até raiva de mim. Ele fala assim, ó, o álbum Construção do Chico Buarque, se você vê ali, ele é uma crítica social, mas se você vê ali a ideia de como o álbum foi feito no sentido do cuidado, do carinho, dessa manifestação artística, é bonito. É que eu acho que antes os artistas eles se preocupavam realmente com a arte. Por exemplo, eles realmente estavam se preocupando Tinha com uma a estética música. real, né? Hoje em dia, a ideologia ela já sobressaiu a arte. Eles não se importam realmente com a arte. Porque eu lembro que eu fui assistir uma ópera, era a ópera do Romeu e Julieta. Eu não lembro agora quem era o compositor, mas era Romeu e Julieta, a história do Romeu e Julieta. E eles dividiram o teatro no meio, com cerca elétrica. Então estava dividido em direita e esquerda. E para iniciar, entraram vários trans, mulheres se beijando e com Bíblia na mão. E elas foram caminhando do meio do teatro até o palco. E aí começou toda a história do Romeu e Julieta, como a gente conhece. Mas aí começou a ter alguns pontos diferentes. Por exemplo, a família da Julieta, o pai dela era um capitão do exército. E a família eram de milicianos. E os milicianos eram os malvadões. Me ajuda aí. E a parte do Romeu eram traficantes. Mas eles eram tão amorosos, eles eram tão bonzinhos, tinham tanta compaixão, eles eram tão gente boa, que você gostava da família do Romeu ali. E aí tem todo o desenrolar da história, e eles acabam morrendo. Mas aí no final aparece lá os traficantes e os milicianos perguntando por que eles morreram, como que aconteceu? Aí eles terminam em um grande coro apontando pro pai da Julieta e falando: por você, a culpa é sua, genocida. Será que eles estão querendo levar alguém a pensar alguma coisa? Pois é. E aí, no final, depois dos aplausos, eles vinham com a camiseta da Marielle e todas aquelas frases. Mas assim, cadê a música? Cadê a arte? Cadê o Romeu e Julieta? Cadê? Não, eles queriam só colocar as ideologias. Cadê os Montecchio? Cadê os Capuleto? Cadê o Shakespeare? Não importa, não importa. Importa é que eles queriam falar mal do Bolsonaro. Já teve peças de música que, no meio da música, eles ficavam xingando o Bolsonaro. Você pode ter certeza que tem um professor ali que deu nota 10 para eles quando eles criaram a peça. Não, nossa, aplaudiu de pé, maravilhoso. E aí veio uma ONG representatividade, de que falou, olha, se vocês precisarem de financiamento, conta com a gente. Olha, vamos fazer divulgação. No Teatro Municipal também teve uma ópera chamada Café, que fala dos proletariados e toda... Luta de classe. Luta
luta de classes. E eles convidaram o MTST Ah, para fazer parte da ópera. putz. Então eles estavam ali na percussão, tocando com a bandeira do MST no palco do Teatro Municipal. E no final da apresentação, eles desceram a escadaria do Teatro Municipal com foice e martelo, gritando Lula, Então, Lula. Tati, hoje o que eu falo pra você é: cadê o pessoal da direita fazendo peça? Cadê o pessoal da direita fazendo arte? Cadê o pessoal da direita contestando, falando, criando música, compondo? Cadê esse pessoal? Então, eles estão ali dentro, tem muitos músicos ali dentro, mas eles têm que ficar quietos. Porque se eles começarem a fazer como eu fiz na orquestra que eu tocava, a gente acaba. Eles não acabam te demitindo, mas eles transformam em um ambiente tão hostil que você não consegue ir mais para o lugar. Por exemplo, eu sabia que se eu aparecesse na orquestra, eu poderia apanhar de homens. E eu não tinha nem Que a coisa. liberdade de levar um segurança. Porque eles me proibiram de levar um segurança. E também não iam me dar segurança alguma. Então é isso que eles fazem. Eles deixam um ambiente hostil para você Não aparecer. não aparecer. Então, por isso que os músicos que são de direita, eles acabam... Tem muitos, mas eles acabam ficando quietos pra não perder emprego, pra não sofrer essa repressão toda. Tá, mas aí que tá. Quando esses caras eram minorias e eles eram perseguidos, o que que eles fizeram? Eles fizeram associações, eles fizeram grupos, eles se Sim. reuniam, se encontravam, se articulavam, Uhum. criavam coisas Sim. extra-trabalho, Uhum. né? Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que tomar. Então, Sim. tipo assim, você não precisa se declarar ali no meio. É até burrice fazer isso. Uhum. Chegar ali no meio de um monte de comunista e falar assim, ah, mito! Tipo, é ridículo. Uhum. Então, assim, você não precisa se declarar. Uhum. Mas, assim, fora ali do núcleo, você pode criar um núcleo diferente, Uhum. chamar pessoas que têm similaridade de pensamento e falar assim, vamos construir alguma coisa, Vamos fazer uma ópera conservadora, mostrando os valores. sabe? Sim. Uhum. Vamos fazer uma música tão bonita e tão bacana que seja tão inteligente a ponto de um esquerdista não perceber que eu tô falando de algo Uhum. que tenha valores meus aqui. Sim. Porque não é tão difícil você enganar assim, um cara de esquerda, né? Uhum. É. No sentido assim de ser tão espertão assim. Mas eles fazem muito isso. Sim. Eles pegam lá uma música, eles colocam os valores deles, Uhum. para a grande massa que não sabe questionar e não tem contraponto, aquilo fica no imaginário. Aquilo é uma base do imaginário. Uhum. E sendo uma base do imaginário, É vai isso. ficar lá plantado na cabeça Fica no subconsciente, como uma resposta influencia. automática, uma resposta automática para tudo. O rico é inimigo do pobre, o rico quer explorar o pobre, a gente tem que tomar todo o dinheiro deles. E não importa se eles forem embora do país, levar as empresas dele, ficar todo mundo desempregado. Não Não, a importa. gente só tem que acabar com eles. Não, a gente Não depois devem existir bilionários. cria cargo público para todo mundo aí, todo mundo vira funcionário público e já era. É. Viver do governo. Pronto. Tá bom, então. Na prática, vai dar certo, sofrer vai pra dar caramba. muito certo isso. Uhum. Vai dar muito certo. Então, assim, a gente está começando um embate agora, né? Você falou, a gente está caminhando, a gente está engatinhando. O bebê está começando a ficar em pé, ele está começando a se apoiar nos móveis, né? Sim. Tá tateando. É um processo? É. O que a gente tem que fazer? Ir com calma, né? Bem saber que é a longo prazo, saber que precisa de inteligência, de perspicácia, você não precisa se expor o tempo todo. Você se expõe na hora certa, você fala na hora certa, você não fica discutindo. Se você for numa classe com 30 pessoas que tem um nível de pensamento que é bem divergente do seu, se você ficar debatendo com eles, são 30 pessoas gritando, você não vai ganhar discussão. Então, assim, tem horas para você chegar. É muito mais efetivo você chegar naquele colega que tá balançando. Vai no ouvido ali, conversando. No colega que tá balançado e falar assim, aí, ó, você trouxe um presente para você aqui, ó. Anticomunista. O arquipélago Gulag. Uhum. Sou Joanito. Dá um Olavo de Carvalho ali, te ó. dou aqui um imbecil coletivo. É. Puf! Já muda a cabeça. O cara vai ler ali e vai falar, caramba, obrigado. E aí, você leu? O que você achou do livro? Então, cara, aquela ideia, tal. Acabou.
conquistou o Sim, cara. já vai formando um grupinho que já vai. Então, Já aí pode ir ele vai ver, aumentando. ele vai conhecer outro que tá balançado. Uhum, Ó, deixa eu emprestar um livro aqui que um cara me deu. É assim que você faz. uhum, Então, assim, se você não consegue arrebanhar grupos, você vai individualmente, um a um, ali num esforço mais intelectual do que, como é que eu vou dizer, num esforço mais individual do que uhum, coletivo, e você vai atingir muito mais o seu objetivo do que você tentando pegar um grupo inteiro. uhum. Sim. Eu acho que a casa é importante, né? Você chegar no seu filho ali com 11 anos, 12 anos, e chegar nele e falar, olha, eu vou te explicar algumas coisas da vida, né? Uhum, Coisas importantes. Número 1, não use drogas. Número 2, espere para se envolver, tenha maturidade. Número 3, dinheiro não é pecado. Dinheiro é uhum. uma ferramenta que você pode usar para melhorar a sua vida. Número 4, comunista não presta, Sim. entendeu? Uhum, Não presta em que sentido? Para mim, na minha opinião, tá? uhum, Vamos sair dos processos. Para mim, comunista não presta. Na minha opinião, o comunismo não presta. Então, assim, é um valor seu, quer passar pro seu filho? Passa uhum. pro seu filho. Sim. Eu acho que o mais importante é a base familiar Porque mesmo. ele vai chegar lá na escola E lá, vão falar o contrário. ele vai chegar na escola, na hora que ele chegar na escola e estiver na sala lá, vão começar a cantar a musiquinha do Lula, Uhum, o professor vai estar com aquela camisa vermelha tradicional, entendeu? Então, o contraponto faz em casa. Você sim. mesma é um exemplo de contraponto, Uhum, né? sim. Se você não tivesse resistência em casa, É. talvez você teria cedido ao grupo, né? Uhum. Porque as pessoas cedem. Não É uma dá, tendência não dá pra natural a não saber, ficar mas batendo cabeça com todo mundo, Aham, né? sim. Não queria ficar arrumando brigas. Mas o que tem que se mostrar é que a direita não é bicho-papão. Que os Uhum. valores de direita não é bicho-papão. Não, eles falam, extrema-direita. O que tem de ruim na extrema-direita? Valores de família, Deus, pátria. O que tem de ruim nisso? Extrema, né? O que é extrema? É Uhum. porque nunca teve. E a gente fala em liberdade. E eles querem censura. Onde a liberdade foi ruim? A sua liberdade eu não quero. Eu É. quero a minha. Na minha, na qual você fica preso e eu fico solto. Então, foi um dos meus. Eu nunca tinha lido Olavo, eu nunca tinha assistido o Brasil Paralelo, mas só de ver como que funcionava as coisas na faculdade, eu comecei a escrever no Facebook. Aqueles que mais falam em liberdade são os primeiros a te aprisionarem quando você não concorda com eles. Aqueles que mais falam sobre o amor são os primeiros a te odiar se você não pensa como eles. E assim, eu não tinha influência externa, mas era só de ver a repressão que era na faculdade. É um véu, né? Tem um véu Uhum. assim. Aí chega o véio assim e tira o véu, né? Fala, olha, vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Uhum. Opa, onde eu tava? Eu tô achando que eu tô na sala, eu tô na cozinha. Sim. Tô em cima do teto, tô em cima do telhado. Uhum. É escandaloso. Então, primeira coisa, existe um esforço da parte de lá de criar uma atmosfera de terrorismo na direita. Uhum. Existe um esforço do lado de cá de mostrar, olha, valores de direita não são, assim, bicho-papão? Será que você consegue chegar com um cara de esquerda e debater com ele? Claro, se ele aceitar um debate sincero, honesto, né? Porque, de repente, esse cara ele não é esquerda porque ele quer, mas ele é esquerda ali porque ele se Foi situou. influenciado ali no meio. E assim, eu vi muito direitista que veio da esquerda. Uhum. É raríssimo eu ver. Direita que vai pra esquerda. Assim, quase que eu nunca vi. Tem uns casos isolados, assim, que eu acho que eu nunca vi. Eu vejo muita gente que é da esquerda e veio pra direita, mas da ver os direita... depoimentos do Jorge Amado, os depoimentos do Tom Jobim, do Chico Anísio. Você vê ali o próprio Olavo, ele, da militância nova dele, ele era progressista. São pessoas que migraram. Você tem contato com o contraponto te liberta. Sim. É uma chave, você está numa cela, uma cela intelectual. Você conseguiu a chave, você abre a cela, você sai e você fala assim, não, eu não estava num quarto, eu estava numa prisão. Agora eu estou liberto. Qual o papel de quem sai da caverna de Platão? Né? Olha, o que vocês estão vendo é uma sombra. Avisar os outros. É uma sombra, isso aí não é real. Essa sombra que vocês estão vendo daí da caverna não são seres humanos reais, são sombras. Mas até você sair da caverna... É um trabalho
O Pesado. trabalho dos caras é te manter na caverna. Sim. O seu trabalho é tirar pessoas de lá. Difícil. Uhum. Mas Você faz o que pode e um Sim. pouquinho a mais, às vezes. todo mundo se unindo, o Brasil tem jeito. Tem jeito, assim, a gente Sim. vai... A gente tá pelo bem, não é possível que... Uhum. Sabe? Eu sei que o apocalipse ali não é tão boa notícia, né? Tá lá, tá escrito, vai acontecer, não Sim, tem vai. jeito. Mas O que a Vamos gente entregar puder os pontos, fazer, né? O que a gente puder fazer pra sabe aquela coisa atrapalhar. sabe aquela coisa de Jerusalém tá sendo invadida pelos Uhum. otomanos? Os otomanos vão tomar Jerusalém, acabou, não vai ter como A ter gente vai reação. ficar de braço Ai, aberto, acabou tudo, venha. já ganharam. Não, tem que Não. lutar. O que acontece? O cara levanta a espada, levanta o escudo e fala, eu vou tombar aqui com honra. Uhum. É isso. Até o fim. É um trabalho difícil, não é fácil. Né? Só a gente sabe o quanto a gente perde às Uhum. vezes, né? Mas estamos aí. Mas vale a pena. Vale a pena lutar pela verdade. Cara, a gente tem que lutar, né? Uhum. Assim, não tem que ter dúvida sobre lutar no sentido de você fazer algo além de por você. Uhum. Você tem que fazer algo por você, mas você tem que fazer algo além de você, Sim. né? Você tem essa responsabilidade social também. Uhum. E não pode ser omisso, né? A gente não pode deixar todo mundo pensar que eles conseguiram, que eles ganharam, né? Uhum. Tá só começando. Sim. Bom, quero agradecer demais a sua participação. Fiquei muito feliz que aceitou o convite, veio aqui, saiu da sua cidade, veio até Sorocaba. Então, muito obrigada mais uma vez. Foi um grande prazer te receber aqui. Cidade maravilhosa, bonitinha. Gostei muito de Uhum. Sorocaba. Eu já tinha vindo em Sorocaba, mas não tinha prestado atenção nela. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Não costumo fazer vídeo nem podcast, né? Uhum. Geralmente dá alguma coisa errada, o pessoal convida. É uma tragédia, mas com Deu você parece que certo. deu tudo certo Uhum. hoje. Então, glória a Deus por isso. Obrigada. E obrigada a todos que nos assistiram. E até o próximo. Olha a boca grande dele. Não, eu vou falar do Vitor, eu sou muito suspeita para falar do Vitor. Eu chamo o Vitor de meu pupilo querido. O Vitor, eu sou nova nessa questão de análise política, de ativismo, enfim, e o Vitor até chegou depois de mim, e a gente, logo que ele falou, Flávia, eu quero aprender mais o jogo da política, e eu falo que eu criei um monstro, porque literalmente o Vitor hoje, nas análises políticas, ele virou um monstro. Olha, as análises dele são maravilhosas. Tá certo. Obrigado, Flavinha. Fecha o som da Paulista quando chegar o Bolsonaro. Conosco aqui no estúdio da Vale Brasil, no 17º andar da Paulista, para o 17º andar da Avenida Getúlio Vargas, em Porto Alegre, o publicitário Vitor Von Serran, que tem um perfil no Instagram? Só no Instagram. O Vitor faz umas análises muito coerentes, muito sensatas, muito serenas. O Vitor me disse agora há pouco que já tinha chegando aos 500 mil pessoas, que é a previsão dos organizadores. Lá o Fábio Weingarten, ex-ministro, secretário de comunicação da presidência da República no governo passado, e atual advogado do Bolsonaro, tinha dito, olha, nós queremos 500 mil pessoas. Acho que isso já alcançou, né, Vitor? Oi, Júlio, boa tarde. Tudo bem? Como é que tá? Boa tarde a todos aí. A previsão é que tinha 400 mil pessoas aí na Paulista já, né? Uma média de 300 mil pessoas a 400 mil pessoas. Mas está bem cheio, né? Não dá para mensurar ainda diretamente quanto que tem ou quanto ainda vai chegar, mas eu acredito que até 3 horas vai chegar muito mais gente. O que representa essa... É mais uma manifestação, porque tem muita gente dizendo, não adianta nada. O que adianta essa manifestação? Júlio, eu costumo dizer com as análises que a gente faz que esse não era um momento exato para ter uma manifestação, né? A gente estava querendo capilarizar o público mediano que está começando a reclamar do preço, esse cidadão médio não politizado, que ia acabar aderindo às pautas de direita, ele ia acabar se juntando aos grupos de direita por entender o que é esse governo e como esse governo está afetando a população brasileira. Porém, essa manifestação ela se fez necessária por causa do avanço do autoritarismo
e de como isso está prejudicando as eleições municipais esse ano. Então é importante mostrar esse apoio da população, é importante mostrar o quanto o Bolsonaro tem de apoio ainda e como essa manifestação pode ajudar as pessoas a entenderem qual é o verdadeiro sentido de democracia hoje. Essa democracia, que é esse nome que é tão usado aí banalmente hoje e que, na verdade, está sendo expressa aqui hoje na Avenida Paulista. O Glauco, você que deve repetir, se ele não repetir essa pergunta, eu vou fazer.